Ok, então. Podemos começar, professora Amanda. De novo, muito obrigado. Aí a senhora tem o tempo que desejar para falar um pouco com a You're gente. welcome. It's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui. As corporações estão em todo lugar. Das comidas que comemos, até as roupas que usamos, as ferramentas, tecnologias que usamos, os medicamentos que usamos, as mídias que formam como nós vemos o mundo e o que vemos no mundo, tudo isso chega até nós através das empresas, das corporações. E como que isso aconteceu? Essa é a minha pergunta que começou a minha pesquisa desse livro. Como foi que esse campo empresarial no mundo em que vivemos se desenvolveu e evoluiu? E sendo uma historiadora das religiões, eu estava particularmente interessada nas dimensões religiosas das organizações empresariais. E desde que pensando nas religiões e nos negócios, realmente elas estão separadas umas das outras. Se você realmente olhar fundo e procurar, você vai perceber as formas como as religiões, as ideias religiosas, ou pelo menos as ideias morais, estão entrelaçadas com alguns protocolos e práticas empresariais. E, normalmente, isso ilumina o nosso olhar de como que elas estão interagindo umas com as outras. Então, eu comecei a pensar como isso começou, como que as raízes religiosas das organizações empresariais começaram, e isso me levou até a Roma Antiga. E o que eu gostaria de fazer essa noite com vocês são três coisas. Falar sobre as raízes religiosas das organizações empresariais na Roma Antiga e como o cristianismo e a organização empresarial estão entrelaçadas, interligadas a riqueza e sucesso. E também olharmos nesse arcabouço que vem desde o mundo antigo e passa pela história medieval e muda drasticamente na era moderna com a secularização. Então, mundo antigo, secularização no início da era moderna, e a terceira parte dos meus comentários tem a ver com hoje em dia. O que eu vejo como o conflito entre dois modelos diferentes de organização empresarial, e cada um deles tem formas diferentes ou diferenciadas de carregar e atravessar todo esse entrelaçamento. Então, esse é o meu planejamento aqui. Então, é história antiga, medieval e hoje em dia. Na Roma Antiga, as empresas tinham duas dimensões. Metaforicamente, é como se fosse uma forma de pensar na natureza da sociedade. A noção os antigos romanos não eram os únicos, mas pensavam sobre a sociedade como um corpus, como um corpo humano gigantesco. E algumas dessas interpretações que as sociedades tinham sobre esse corpus eram um tanto quanto brutal. Uma das mais famosas é como se o Senado fosse o estômago e todo o resto seria mãos e pés. E todos se alimentariam do centro, que seria o estômago. E o que os pés tinham e as mãos tinham muitas vezes era sangue para alimentar o estômago. E há versões mais iluminadas disso, que tem a ver com cidadania, mas o cristianismo vindo do judaísmo com essa noção do corpo da sociedade como totalmente conectado a Adão, o homem original perfeito que para os cristãos se torna depois Jesus Cristo. E essa comunhão e essa membresia não é tão exploradora, não é algo equalizador.
as pessoas não fazem o mesmo trabalho, mas as mãos e pés precisam se reconhecer e respeitar uns aos outros, de modo que há uma noção de caridade que tem a ver com a nossa versão de responsabilidade, eu diria. Os membros pertencem-se uns aos outros e mesmo que existe trabalho e vida, e como se as mãos fossem diferentes dos pés, mas o que tem em comum é que são membros do mesmo corpo. A segunda forma que as corporações são importantes no mundo antigo é que há um reconhecimento legal de organizações tendo um status corporativo. E muitas coisas têm a ver com o comércio, mas inclusive a religião. E muitas vezes existia um componente religioso nesse comércio. Muitas vezes eles prestavam homenagem a certos deuses. Então, o cristianismo se desenvolveu dentro desse ethos, dentro desse guarda-chuva do judaísmo. E o judaísmo é reconhecido como uma religião legal no Império Romano. Então, daí o cristianismo começa a ter também esse reconhecimento legal. Adicionalmente aí a essa ideia de membresia, de ter membros de um só corpo e do status legal, à medida que o cristianismo se desenvolveu, ele posicionou gerentes, bispos, figuras que representavam igrejas diferentes e se comunicavam por meio de cartas e também pessoalmente em questões que tinham a ver com práticas religiosas. Eles tomavam algumas decisões importantes sobre a Páscoa, por exemplo, e tinha essas pessoas gerenciando todo esse meio de campo para coordenar pessoas e igrejas que não estavam agregadas, de modo que todas se colocassem numa só comunhão com Cristo. Então, a membresia no corpo de Cristo, na verdade, era organizado por esses bispos. E, enquanto isso, havia várias igrejas e organizações missionárias que estavam desagregadas. Então, os bispos no cristianismo, eles tinham esse ímpeto de fazer o movimento crescer. Sorry, a minute, please. Sorry. Nina Balmaceda, your audio is mute. Thank you. Sorry, the translation one little bit problem. Excuse me. Should I go? Okay. Yes. When the Roman Empire declined, Então, quando o Império Romano entrou em declínio, as empresas cristãs começaram a ficar cada vez mais importantes e o Império Romano começou a cair em declínio porque havia doenças, havia superfaturamento, havia um impedimento dos alimentos vindos da África. Então, o Império Romano começou a se enfraquecer e quanto mais fraco ficava a autoridade romana, as corporações cristãs cresciam em importância. Então, começavam a tomar a importância dos trabalhos ou dos cargos que eram ocupados pelo governo. Então, lá pelo século 6, 7, houve essa questão entre igreja e Estado. A igreja, mais uma vez, era esse corpo desmembrado, mas eles se entendiam como um corpo universal de Cristo. Então, havia um tipo de autoridade sobre organizações cívicas e econômicas. Foi bem sucedido no sentido de que era uma forma eficaz de organizar as pessoas e gerar riqueza.
não necessariamente significa que seja uma coisa boa, moralmente falando. In fact, Na realidade, the more successful quanto mais riqueza e sucesso nesse modelo corporativo, mais oportunidades para a corrupção e a injustiça. Mas também existe um mecanismo de autocorreção nesse ideal corporativo, que tem a ver com as ideias antigas de membresia, de pertencimento e de compartilhar. Então, enterprising and imaginative reformer alguns grupos de reformadores condemn começam a condenar esse abuso desse ideal corporativo e apresentam uma alternativa. E se essa alternativa funcionasse, esperava-se que não fosse apenas por corrigir os abusos, mas também para gerar riqueza. Então, existe um ciclo que acontece aí. Então, no período medieval, houve muitos movimentos de reforma, mas, na verdade, no século XVI, há esse tremendo movimento para frente que hoje nós pensamos como a reforma protestante, que traz essa secularização e diferentes forças que levam a um novo tipo de ordem moderna. E essas forças que se unem incluem a descoberta do novo mundo, a expansão do comércio para partes do mundo que não eram conhecidas, e o humanismo, que envolvia uma redescoberta, uma nova apreciação de ideias antigas, como, por exemplo, de cidadania e de leitura dos pais cristãos, pais da igreja primitivos. Então, nós redescobrimos esse modelo antigo que contribui para a secularização. E a questão principal da secularização, que na era moderna, no início da era moderna, é que é muito protestante e tem a ver com dizer que o mundo profano é o domínio da atividade de Deus. Então, não se trata de ser celibatário ou se separar da sociedade. Não é necessariamente a forma de se santificar. Tendo governo, família, tendo negócio, tudo isso passa a ser também um domínio do que seria a vida cristã e religiosa para essas pessoas. Em termos de organização corporativa mais bem-sucedida, uma vertente mais bem-sucedida dessa época é os puritanos da Nova Inglaterra. E temos ali uma abundância de recursos em termos de terra. E nós podemos conversar também sobre a questão dos nativo-americanos, mas só para esse momento aqui agora, havia uma organização muito boa de organizações que viam todas as esferas da vida como domínio de Deus. E essas pessoas da Nova Inglaterra criaram instituições civis que são como igrejas no seu formato empresarial. E eles pensam nas igrejas como organizações empresariais. Então, Thomas Looker, que foi um dos formuladores dessa ideia puritana, afirmou que a membresia nas igrejas era como se fosse ser um acionista. Então, a ideia não era denegrir a membresia da igreja, mas sim elevar a responsabilidade moral de ser um acionista. Então, em particular, o governo, assim como as igrejas, seriam organizados dessa forma corporativa desmembrada, mesmo sendo entidades. No século XVIII,
porque os puritanos foram no século XIX, e aí no começo do século XVIII, a Nova Inglaterra tinha organizações corporativas que precisavam alcançar todas as colônias britânicas. E a Inglaterra tenta entrar nessa autonomia dessa rede americana em termos de riqueza e mercado e atividades e religião está centrada nessa Nova Inglaterra. O meu argumento é que sem essa rede de instituições que estabilizaram e geraram riqueza, não seria possível ter tido a Revolução Americana. Essas organizações eram fortes o suficiente, embora desagregadas e desmembradas, mas elas se comunicavam entre si o suficiente para permitir que essa revolução acontecesse. Então, no início do período moderno, o mais bem-sucedido de forma eficaz e em termos de gerar riqueza foi a Revolução Americana. Depois dessa revolução, quando se torna legalmente possível organizar essas corporações, essas entidades, muitas delas chegam a um status legal. E o início dos Estados Unidos tinham mais organizações ou entidades reconhecidas legalmente do que qualquer outro lugar do mundo. E o Adam Smith acreditava que corporações poderiam fazer coisas terríveis. Andrew Jackson, ele odiava corporações, mas um número suficiente de americanos viram oportunidade econômica e um motivo para organizar essas organizações em suas igrejas num modelo corporativo, de forma que o sucesso continuou nessa minha definição particular de sucesso. Então, quando chegamos à Primeira Guerra Mundial, e houve esse banho de sangue na Europa, e os Estados Unidos participaram na guerra, mas não sofreram o que os países europeus sofreram. E aí os Estados Unidos se erguem depois da Primeira Guerra como uma das economias mais fortes do mundo e começam a ditar os preços de produtos da agricultura para o resto do mundo. E houve várias corporações diferentes, inclusive os militares nos Estados Unidos, como o seu crescimento realmente é fenomenal. E daí o que nos leva à Segunda Grande Guerra, e os Estados Unidos se tornam o poder industrial maior do mundo inteiro, e existe uma explosão do mercado da religião. Então, muitas pessoas se tornam membros de igrejas em numa proporção sem precedentes no país. E sempre foi um país muito religioso. Muitos prédios religiosos, templos, igrejas e missionários, e houve esse boom religioso, assim como um boom econômico. E o que a religião oferece para esse boom econômico é basicamente uma justificativa do porquê o país é tão rico, porque há tanta riqueza. E o motivo seria porque Deus quis que fôssemos, foi a vontade de Deus, porque nós temos a fé. E aí vemos isso se desenvolver até o presente, inclusive. Hoje, acredito que o que temos são dois modelos conflitantes de organização corporativa, e os dois vêm dessa história que eu acabei de brevemente descrever. Um é o valor do acionista, o valor da ação.
Basicamente, você tem mergers e aquisições para maximizar o lucro acionário. Então, existe um grande crescimento de organizações que estão voltadas para o mercado acionista às custas dos trabalhadores e, muitas vezes, consumidores e também o meio ambiente. Esse valor acionário e essa teoria corporativa tem se aliado com o Evangelho da Prosperidade, que argumenta que Deus deseja que as pessoas sejam prósperas financeiramente falando. Se você tiver fé, você será próspero. E se você não tem fé, você não será próspero, ou se você é pobre, significa que você não tem fé. Isso vem realmente logo após essa Segunda Grande Guerra. Como podemos realmente defender essa enorme riqueza que temos como país, nos Estados Unidos? Então, esse valor acionário, esse modelo de valor acionário e da teologia da prosperidade levou à politização de Donald Trump. Então, ele representa uma abordagem a essa compreensão triunfalista do valor acionário, e ele sempre quer recompensar essas empresas, sempre às custas dos trabalhadores e do meio ambiente. E os ministros dele pessoais são adeptos da teologia da prosperidade. Existem oficiais que são responsáveis por calvinizar a sua base evangélica. E o segundo modelo conflitante é a responsabilidade social corporativa, que cada vez mais é popular e cresce entre as empresas, entre as corporações. E por quê? Porque, na verdade, é algo sustentável e que leva mais em consideração os trabalhadores, leva mais em consideração os consumidores e também o meio ambiente. Uma das empresas por trás disso é a Patagônia. Eles têm um slogan: estamos neste negócio para salvar o meio ambiente. Existimos como empresa para salvar o meio ambiente. Então, ao invés de ter a riqueza como objetivo, a Patagônia e outras empresas, eles querem enriquecer para fazer o bem. Então, essa responsabilidade social empresarial normalmente não tem nenhuma relação com a religião. E um dos gerentes, por exemplo, da Patagônia era budista. Então, na verdade, existe uma religião ali, mas não é o cristianismo. Então, eu argumentaria que, através dessa secularização e essa noção do mundo profano como domínio de Deus, a responsabilidade social dessas corporações, na verdade, acabaram sendo carregadas por essa ideia de membresia e de pertencimento que, na verdade, foram originárias do sucesso inicial do cristianismo e das organizações corporativas. That's it. Thank you so much, Amanda. É isso. Obrigado. Ok, vamos passar direto para o Alexandre, o professor Alexandre, da Universidade Federal do Amapá. Está pertinho ele está mais perto da Amanda do que a gente, né? Porque eu que estou no Rio de Janeiro, ele está no Amapá, está mais perto da Flórida do que eu. Alexandre, muito obrigado. Aí 10 minutinhos mais ou menos. Tempo é seu. Ok. Bem, primeiro, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a organização do curso, destacar também a minha alegria em reencontrar muitos amigos online que estão aqui nos observando, participando também desse curso, muitos dos quais compõem a rede de estudo dos Estados Unidos, e ter a oportunidade também de conhecer novas pessoas virtualmente, por enquanto. Eu não pretendo fazer uma resenha do livro, mas tecer algumas das muitas reflexões que tive a partir da minha experiência
durante a leitura da obra. É importante destacar, primeiro, de onde eu falo, né? O meu contato com a historiografia sobre as religiões dos Estados Unidos se deu durante a minha tese de doutorado, quando investiguei a disputa judicial sobre os limites da liberdade de expressão nos Estados Unidos, travada nos anos de 1980, entre Larry Flynt, fundador e editor da revista Hustler, voltada para o mercado pornográfico, e o pastor fundamentalista Jerry Falwell, fundador nos anos 50 da Igreja Batista Thomas Road, que nos anos 60 viria a se tornar o que se denomina uma mega church, atuando em diferentes áreas, né? Falwell, inclusive, vai liderar no final dos anos 70 a Moral Majority. Mais para frente a gente volta a esse tema. Assim, foi necessário, portanto, né, durante a minha pesquisa, ter como fontes a Bíblia, sermões religiosos, de um lado, e revistas pornográficas do outro. Esse escopo variado de fontes seja talvez a marca principal do livro Corporate Spirit, que apresenta uma narrativa assentada na longa duração, com uma evidente estratégia de jogar com diferentes escalas de análise. Evitando conclusões fáceis, o livro nos apresenta um universo extremamente complexo para a compreensão de como a lógica corporativa tornou-se, nas palavras da autora e de outros também, blocos de construção da sociedade norte-americana. Focando na relação entre corporações econômicas e corporações religiosas, a autora mergulha nas especificidades de cada campo e nas suas interseções em diferentes contextos. Se as corporações estiveram presentes durante todo o período colonial, será após a Guerra de Secessão, que se encerra em 1865, que a lógica do gerenciamento de corporações como se fossem pessoas, com pessoas reais pertencendo a elas como membros de um corpo, o corpus, colocará mais um ator para reivindicar ser inserido na expressão We the People, que abre a Constituição dos Estados Unidos. A 14ª Emenda Constitucional, ratificada em 1868, que não foi capaz de evitar a forte segregação racial institucionalizada durante décadas, passou a ser reclamada por corporações desde o final do século XIX até as primeiras décadas do século XXI. Isso ainda acontece. Atualmente, as corporações têm quase todos os mesmos direitos dos cidadãos. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, garantia do devido processo legal. Não possuem direito ao voto e de não se autoincriminar, por enquanto. E esse por enquanto é porque o lugar constitucional das corporações da sociedade norte-americana está longe de ser um ponto pacífico. Casos recentes, como a decisão da Suprema Corte em 2010, agora, que eliminou o teto de financiamento eleitoral das corporações, servem como exemplo. Como aponta Adam Winkler no livro Os Direitos Civis das Corporações, publicado em 2019, ao mesmo tempo que minorias ocuparam e ainda ocupam as ruas para lutar por seus direitos civis, as corporações têm feito o mesmo, só que de um modo quase imperceptível. Nesse processo extremamente complexo, a autora destaca diferentes formas de influência mútua entre corporações comerciais e religiosas, desde interseções mais evidentes, como uma propaganda da GM de 1924, né, período de explosão do número de corporações nos Estados Unidos, criada por Bruce Barton, importante publicitário que pretendeu conciliar publicidade e estratégia missionária, até interseções recentes menos evidentes, como a influência do pastor Norman Peale, promotor do pensamento positivo, lançado na década de 50 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a primeira edição é de 62. Essa influência dessa obra é em Donald Trump. Eu vou solicitar, por favor, que o Alexandre compartilhe uma tela, porque eu fui buscar essa propaganda da GM, né? Infelizmente não está no livro da Amanda, mas o livro causa esse efeito. A gente lê e fica tentando encontrar as fontes, caminhos, e eu achei essa propaganda aqui fantástica, né? Da General Motors, indicando uma carta de um pastor dizendo, olha, o fato de eu comprei um automóvel e comprar esse automóvel me ajudou a alcançar pessoas que não participavam da igreja,
não tinham conhecimento religioso. Então, conectando, isso é muito interessante, né? Conectando os interesses religiosos, os interesses econômicos. E o segundo slide, por favor, Alexandre. Né, é o poder do pensamento positivo, né, do Norman Peale, que tem tradução, né, mais de 15 milhões de cópias vendidas e etc. Então, o livro traz a análise desses diferentes escopos, né, de fontes, e eu acho muito rico. Obrigado, Alexandre. Pode desligar. Falando em Donald Trump, em janeiro de 2016, Jerry Falwell Jr., reitor de uma das principais universidades cristãs dos Estados Unidos, a Liberty University, anunciou seu apoio nas primárias republicanas ao então candidato Donald Trump, surpreendendo grande parte da imprensa norte-americana, que esperava o apoio ao então senador pelo Texas, Ted Cruz. Trump, né, casado, antigo defensor do direito ao aborto, parecia o menos palatável para o eleitorado cristão. O fato é que o apoio evangélico a Trump tem gerado um intenso debate acerca do que é ser evangélico nos Estados Unidos. Importantes figuras como os historiadores George Marsden e Thomas Kidd consideram que a identidade evangélica nos Estados Unidos está em crise. Já para o sociólogo John Bauer, que em seus trabalhos recentes tem apontado uma maior influência religiosa nas universidades norte-americanas, aponta que não há qualquer crise de identidade. Na verdade, a crise se dá a partir dos 20% de evangélicos não brancos, né, que não apoiam Donald Trump. Seja como for, o tema da accountability das corporações percorre todo o livro. A professora Amanda lembra que essas crises e críticas estimulam diferentes formas de reorganização e reposicionamento das corporações na sociedade norte-americana, seja por um lado ou para o outro. E aqui fica uma primeira questão à professora Amanda. Essa disputa em torno da identidade evangélica diante do suporte a Donald Trump é algo que está para além do debate acadêmico? E se está, se tem gerado ou pode gerar algum tipo de reposicionamento das corporações religiosas conservadoras nos Estados Unidos? Outro ponto interessante para o debate, pensando um pouco a partir da nossa realidade, né, nesse momento de ataque à educação, aos professores, né, com propostas de privatização, vouchers, homeschooling, fazer um paralelo com um fenômeno muito próximo que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente após a interferência, né, o processo que a Bob Jones University sofreu nos anos 70, tendo que devolver vários recursos de isenção fiscal por conta de práticas discriminatórias. Para muitos intelectuais não conservadores, teria sido justamente essa interferência do governo na autonomia das instituições educacionais cristãs, conservadores, que teria selado, portanto, a aliança com a direita cristã. Um documento símbolo desse período é o controverso Memorando Powell, de 1971, enviado à Câmara de Comércio dos Estados Unidos por Lewis Powell, que no mesmo ano seria nomeado juiz da Suprema Corte. O memorando traça um cenário de ataque às corporações e à lógica capitalista nos Estados Unidos, sugerindo diversas medidas para contrabalançar o que seria uma crescente interferência do Estado, defendendo como estratégia intervenções em livros escolares, financiamento de programas de televisão e rádio, passando pela disponibilidade de recursos a acadêmicos alinhados com a defesa do sistema empresarial. Embora não haja um consenso na historiografia norte-americana sobre o real peso desse memorando nos anos subsequentes, né, e para a ascensão da direita cristã, muitos pesquisadores brasileiros têm evidenciado semelhanças de diagnóstico e estratégia dos grupos conservadores aqui no Brasil, inclusive a partir do memorando. Indicando uma recepção calorosa de um memorando que talvez não tenha tido tanta influência nos Estados Unidos, mas que fora dos Estados Unidos, enfim, tem tido certa influência no momento atual. Sendo assim, eu gostaria de solicitar à professora Amanda que tecesse breve comentário sobre as corporações educacionais como locus privilegiado para o estudo da aliança entre interesses econômicos neoliberais e religiosos conservadores nos Estados Unidos e seus reflexos e estratégias transnacionais. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pela análise muito rica e instigadora
Ah, desculpe. Lindo, tá tudo certo. Pode ir. É? Uhum. Tá bom. Então, obrigado, Alexandre. Nós já temos aqui algumas questões que estão sendo colocadas no chat. Vocês podem participar, como a gente tem feito. A gente agradece ao Alexandre pelas colocações feitas. Há um comentário aqui da Luciana, que contraditória. As corporações que levam em conta a responsabilidade social não são evangélicas, mas as evangélicas querem dominar o mundo. Então, é um comentário, né, que a Luciana faz e o Alexandre, né, professor Alexandre, fez algumas colocações para a professora Amanda. Então, a gente começa com essas duas questões, as colocadas pelo professor Alexandre e esse comentário aqui da Luciana, e a gente passa a palavra para a professora Amanda, por favor. Okay, great. Ótimo, obrigada. Let me just say a few things. Deixe-me dizer algumas coisas. Theology provides A teologia da prosperidade propõe uma lógica para o crescimento, sucesso e riqueza corporativas. Agora, a responsabilidade social desafia essa lógica com uma noção mais expansiva do que é a responsabilidade e ou seja, caridade, membresia, pertencimento. E com relação às instituições educacionais, eu vou deixar para depois e falar sobre a questão sobre os evangélicos não terem responsabilidade social. Eu acho que isso seria um erro e talvez eu falei sobre tantos séculos, atravessei tantas questões que podem ser as causas disso para simplificar os evangélicos. E uma das coisas que vemos agora em pesquisas, entrevistas com evangélicos, é que eles realmente estão repensando o que eles, a maneira deles se colocarem. E parece que Donald Trump tornando a economia forte e colocando juízes que eram respeitados na sua compreensão de liberdade religiosa, são todas coisas com as quais precisamos lidar. Por causa do coronavírus, principalmente, e seus impactos na economia, e a forma como Donald Trump tem respondido a isso, temos visto que essas questões muito básicas estão acompanhando. Acho que seria um erro de colocar todos os evangélicos nesse mesmo saco. E, na verdade, o que quero dizer é que não é que eles não estejam interessados em responsabilidade social, eles estão, mas talvez eles não percebam que não tem a ver, que a responsabilidade social tem a ver com o meio ambiente e o que tem a ver com a Patagônia, mas em termos e tem muito a ver com tornar-se difícil acessar o aborto, por exemplo. Isso é algo muito difícil para o ponto de vista evangélico, como responsabilidade social. Então, existem também as noções de que os evangélicos são mais estreitas, de muitas formas, são muito mais particulares, mas até isso está mudando por causa da crise em que estamos. A pessoa que fez essa pergunta, se ela quiser continuar, não sei. Obrigado, professora Amanda. Obrigado. Temos aqui várias perguntas já, então é bom a gente encaminhar. O Marcos Vinícius fez uma pergunta que, na verdade, são 4, então eu vou deixar para depois, eu vou ler a do João agora. A exposição da professora Amanda lembrou o meu livro de Nathan Hatch, The Democratization of American Christianity, e que o Martin Hatch falou sobre a baptificação da religião americana.
seria interessante se ela falasse um pouco sobre como o cristianismo foi mudando no contexto americano. Em outras palavras, o que é particularmente americano no cristianismo que ela analisa e qual o tipo de cristianismo que é bem sucedido no contexto americano e por quê. Ok? Yes, Nathan Hatch's book. It's about 30 years É old, o and livro de Nathan Hatch tem muita historiografia sobre esse livro, um livro maravilhoso. Eu também escrevi um livro que desafiou uma visão tanto quanto romântica dessa democratização do cristianismo. Meu livro se chama... Não consegui pescar o nome do livro. Uma das coisas que acontece no início do século XIX, depois da Revolução Americana, é que o ceticismo foi suprimido. O humanismo cético, dúvidas sobre ideias religiosas, sobre a ressurreição, céu, inferno. Há uma tremenda mobilização dos evangélicos cristãos no início do século XIX, parcialmente porque, nossa, tem essa revolução que está acontecendo, temos toda essa terra, temos toda essa liberdade, o que fazer com isso? E as pessoas ficaram com medo, ansiosas com o futuro, e elas se apegaram à religião e a essas organizações corporativas como uma forma de serem responsáveis. Então, o argumento de Hatch é que existe uma democratização do cristianismo que tem nos acompanhado desde então, que tem a ver realmente com tornar o cristianismo mais populista, menos de acordo com a Torre de Ivory, mais de baixo para cima, um fenômeno mais de baixo para cima. E eu acho que o ponto dele é interessante, mas o meu argumento, contra-argumento, é que ele fala do absurdo dessa democratização e ele vê, na verdade, de uma forma tão positiva que ele não dá conta da supressão do ceticismo e do pensamento crítico que estava muito presente nesse período da Revolução. E estava muito presente na mente das pessoas. Se você era um americano e questionasse a existência de Deus depois da Revolução. Então, acredito que, assim como tantas coisas na história das corporações da América, é que existe essa faca de dois gumes. Espero que essa tenha sido uma resposta justa. Sim, obrigado. Eu vou ler aqui uma pergunta seguinte. Estou tentando fazer uma junção aqui do Marcos Vinícius. Basicamente, qual seria o papel da ficção, no sentido da ideologia, e o papel da noção de propriedade para pensar esse modelo de corporação que a senhora descreve, né? Então, como a gente pode pensar os conceitos de ficção e ideologia na organização de mentalidade dos indivíduos para o sucesso do modelo de corporação, por um lado, e como a noção de propriedade, ele cita aqui o caso do capítulo de Perugia com os franciscanos, no sucesso do modelo corporativo. Ideologia, ficção, na ideia da corporação e a questão da propriedade nessa mesma ideia. It's okay? I hope so. That's extremely interesting, this question. É uma pergunta extremamente interessante. A ficção e na sua ideologia é a noção de que pertencemos a um corpo maior. Esse corpus é fictício, esse corpo de Cristo. É uma metáfora. Mas é poderoso em termos de uma forma de pensar em como as pessoas podem estar umas com as outras e pertencerem umas às outras. Então, eu diria que
é uma ficção poderosa que se torna realidade quando as pessoas vivem como se fosse verdade. Com relação à questão da propriedade, acredito que remontamos à ironia de que as corporações são um meio eficaz de organizações corporativas que geram riqueza e propriedade. E essa geração de riqueza e propriedade se tornam sujeitas à crítica porque violam a ideia de pertencimento, de membresia, no sentido de pertencer-se. Eu não sei se cheguei no centro do que a pessoa estava perguntando. Obrigado, professora. Maybe. Obrigado, professora. Outras questões aqui, do Antônio Gabriel. Considerando o contexto da pandemia da Covid-19, em que as igrejas estão perdendo muita arrecadação e há uma crescente demanda da sociedade pelo espiritual, haveria uma tendência de declínio do movimento corporativo das igrejas na sua avaliação? Another great question. Uma outra excelente pergunta. Bem, a pandemia realmente expõe muita coisa e acho que cria a pergunta: o que exatamente é uma igreja? Essa é a pergunta que gera. O que é a prática cristã? Será que é a gente se aglomerar e não usar máscaras? Tem alguns momentos no passado em que os cristãos criaram nomes para si mesmos. Eles criaram um nome para si. No sentido de que eles eram os primeiros a responder, os primeiros a reagir. Existem outros barulhos de informação. E eles se colocavam como heróis, mais parecidos com os cristãos naquela noção mais antiga de pertencimento e de compartilhar, que simplesmente eles se juntavam e ficavam e se reuniam. Então, acredito que muito do que a pandemia fez é que nos forçou a fazer perguntas difíceis sobre o significado dessas palavras e dessas ficções e o que elas são. Thank you, Amanda. A pergunta do Newton é: como fica a questão do destino manifesto anglo-americano, tendo a China chegado a ser a primeira economia do mundo brevemente agora, nos próximos anos? Como é que a senhora, como os americanos vão explicar isso, digamos assim? Você pode repetir a pergunta, Alexandre? Como com a mudança, agora tem que pegar aqui. Como fica a questão do destino manifesto anglo-americano com a China chegando, se tornando a primeira economia do mundo nos próximos anos, né? Em breve? Well, I suppose Eu acredito que você esteja focando no fato da China suprimir a religião, apesar de fazer hoje em dia isso menos do que antigamente. Muitas religiões, muitas minorias religiosas sofreram grandemente.
A opressão da religião talvez seja vista pelos evangélicos fundamentalistas como um exemplo de quão ruim a China é e como a China não merece esse poder mundial. E é claro que isso se torna um argumento em prol de uma nova Guerra Fria entre essa religião americana estadunidense contra a China como supressora religiosa. Mas espero que essa seja uma minoria, um ponto de vista da minoria, porque existem muitos outros cristãos que seriam evangélicos no sentido de desejar alcançar, eles gostariam de fazer amizade com a China, por assim dizer, e lançar melhores caminhos para o futuro, ao invés de repetir um cenário de Guerra Fria, especialmente à luz da mudança climática e a globalização, que nos torna tão próximos, mais próximos uns dos outros do que na década de 50. Acho que qualquer pessoa que pense seriamente sobre o mundo hoje precisa pensar mais por essa linha, a não ser que tenhamos um apocalipse como parte dessa ficção, e é assim que o mundo deveria terminar. Bruno Freixo faz também aqui uma questão que diz o seguinte: no livro A Promessa da Política, de Hannah Arendt, a autora fala sobre 3 elementos inseparáveis que vêm desde a fundação de Roma e continuam contemporâneos: a ideia trina de religião, autoridade e tradição. Nos dias de hoje, a teologia da prosperidade, como religião, o capital financeiro como autoridade e o conservadorismo como tradição criam um sistema que atinge seu ápice com a eleição de Donald Trump. Nesse sentido, seria possível pensar no modelo laico de corporação? A ascensão da corporação moderna está associada à religião? I did not understand the last sentence that you Eu said. só não entendi a última frase do que você mencionou. Se puder ler a pergunta novamente um pouco mais devagar, ou o final da pergunta. Tá. Nesse sentido, seria possível pensar no modelo laico de corporação? A ascensão da corporação moderna está associada à religião? Well, you know what I was trying to suggest in bringing Eu estava tentando sugerir trazer a Patagônia. É algo diferente do que a Hannah Arendt está falando, porque a Patagônia e as pessoas que pensam como eles, a crise global que temos não pode remontar à autoridade religiosa para lidar com, e a tradição, para lidar com o que estamos enfrentando hoje como planeta. Então, acredito que, assim como a pandemia e o aquecimento global e todas as outras questões tão profundas que passamos, basicamente, nós poderíamos tentar fazer melhor do que já fizemos antes na história, ou podemos pensar nos fundamentos, nas bases de como tudo isso se desenvolveu, o que funciona, o que não funciona, e podemos ter mais pensamento crítico, ao invés de jogar o bebê com a água do banho, mas pensar seriamente sobre como precisamos confrontar os problemas que realmente estamos encarando agora. Obrigado, professora Amanda. Estamos caminhando para o final. Uma última pergunta. Aí eu faço a pergunta e também abro para o Alexandre, talvez começar com ele, para a Amanda também esperar um pouco mais. Se você quiser fazer alguma apertada síntese, alguma conclusão, enfim. A pergunta do Ziel Machado é a seguinte:
qual foi o impacto para a Igreja protestante de ter a sua fé como elemento de justificação para os interesses corporativos? Então, eu faço a pergunta para os dois expositores, passando a palavra primeiro para o Alexandre, para também ele fazer a síntese dele e se despedir. E, novamente, muito obrigado ao Alexandre e à professora Amanda. O trabalho da professora Amanda, eu conversava com o Lyndon durante o dia hoje, é de um fôlego, de uma ousadia e de um aspecto extremamente interessante. E queríamos agradecê-la por a contribuição ao pensamento historiográfico norte-americano e mundial. Muito obrigado e muito bom ter estado conosco essa noite. Alexandre, áudio. Está desligado o seu áudio. Está mutado. Ok. Bem, essa é uma pergunta um pouco geral, então eu vou, enfim, obviamente vou ficar no espaço que eu conheço um pouco melhor, que é a recepção, né, e a atuação do Jerry Falwell nesse sentido. Não houve qualquer constrangimento, inclusive nos anos 80, né, ele vai escrever um livro onde ele vai identificar na Bíblia passagens que meio que indicariam, né, que o neoliberalismo está certo. Né? Vai fazer referências a algumas passagens de Paulo. Eu posso ler aqui para vocês rapidamente. Eu sei que a gente está com pouco tempo, né? Mas para ser fiéis, né? O Paulo vai encontrar na Bíblia, né, citando Paulo, o 3º capítulo do livro 2, passagens que indicam, né, que, olha, se você não trabalha, você não tem direito à divisão das coisas. Enfim, então vai fazer uma leitura que, no meu sentido, no meu entender, não vai haver qualquer constrangimento, né, em fazer esse link. Agora, obviamente, o Jerry Falwell não é ele não representa a generalidade das religiões, né, conservadoras nos Estados Unidos. Com relação, assim, já para ir encerrando, eu gostaria de indicar para quem tem, para quem tem interesse sobre o panorama geral da historiografia nos Estados Unidos, esse livro aqui, que é o American History Now, organizado pelo Eric Foner, que traz um capítulo do John McGreevy, American Religion. Eu posso passar depois, né, as informações direitinho. E como mensagem final, acho que o importante e inclusive o John vai falar isso, né, que a historiografia das religiões dos Estados Unidos é muito focada numa certa narrativa nacional e que é necessário superar isso. E a gente aqui no Brasil, né, acho que é importante conhecer e fazer esses paralelos, né, porque inclusive você tem influências diretas e indiretas, né, visando superar uma perspectiva que me parece muito deletéria nos Estados Unidos de um certo excepcionalismo religioso no país, que acaba nublando outros movimentos religiosos, outros grupos religiosos, como se não fizessem parte da identidade nacional do país. Então, acho que é um tema quente, é um tema que a gente ainda pode discutir durante muito tempo, né, e eu espero ter conseguido, enfim, expressar um pouco do que eu venho trabalhando. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Professora Amanda. Thank you. It's been a pleasure. Obrigada, tem sido um prazer. Gente, então, muito obrigado, professor Alexandre e professora Amanda, a presença de todos e todas. Mais um dia de uma rica e profícua discussão. Não é? Eu, particularmente, fui muito enriquecido pelo texto da professora Amanda, pela reação do professor Alexandre, e essa relação entre religião e economia, ainda nós temos que muito pesquisar aqui no Brasil, é um enfoque assim, muito rico e necessário. E nós estamos lembrando que terça-feira a gente retoma com um horário diferenciado às 19h15. Né? Então, boa noite a todos vocês, e um grande abraço e um bom final de semana. Sim, Alexandre. Oi, só, desculpa.
Pois não. Um minutinho, é porque eu acabei não citando a passagem, eu me enrolei um pouco, estou nervoso com o tempo. Eu vou ler aqui um segundo a passagem que o Jerry Falwell inclui num livro, né, da Bíblia. Ele diz o seguinte, ó: entretanto, sabemos que entre vós há alguns desordeiros que não trabalham e são intrometidos. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a quem se dedique tranquilamente ao trabalho para merecerem ganhar o que comer. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, ele usa esses trechos para justificar um alinhamento ao neoliberalismo, né, e fazendo milhares de elogios a Margaret Thatcher. Então é isso. Obrigado. Pronto. Muito obrigado. Gente, boa noite, então. Bom final de semana. Um grande abraço. Até mais, professora. Boa noite, obrigada, professora. Bye bye. Bye Thank you very much. It was a lot of fun. Thank you. I hope I see you Thank you again. very much. Foi Thank muito you. divertido estar com vocês. Espero estar com vocês novamente. Certamente. Vocês são ótimos. Thank you so much. Bye bye. Thank you. And finishing Bye-bye. 2 minutes, 2 seconds. Thank you for all translators. Bye bye. E tenham um bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau.